Muito bem. Curto e grosso, nós vamos apresentar aí os padrões de distribuições espaciais dos indivíduos nas populações. Por que é importante isso? Porque a gente precisa conhecer as características dessas populações. Então, por exemplo, a população humana, qual é o padrão de distribuição da população humana? Agora, com esse isolamento social, como que vai ser a distribuição da população humana para combater a epidemia, a pandemia do coronavírus, né? Então, olha aí, ó, vocês têm três padrões que a gente encontra na natureza. O padrão A, o padrão são os indivíduos, a distribuição uniforme, certo? Nessa distribuição uniforme, vocês têm os indivíduos todos equidistantes, a mesma distância um dos outros. Isso é uma situação que acontece. A situação B é o que a gente chama de distribuição agregada, onde você encontra você vai encontrar vários indivíduos dessa população, tá certo? Os indivíduos isolados são mais raros, né? E a situação C, a distribuição ao acaso. Os indivíduos não têm nenhum tipo de padrão, não têm nenhum tipo de tendência. Isso aqui a gente pode ver então como os principais tipos de padrões. Vocês estão vendo aí, ó, número médio de indivíduos, a variância, como que a gente utiliza esses cálculos quando a gente vai fazer amostragens, né, das populações. Então, as amostras, elas são padronizadas, elas têm o mesmo tamanho, e com isso, então, você consegue saber quanto que é o número médio de indivíduos que você pega nas amostras e qual é a variância, ou seja, quanto que esses dados eles variam da média. Então, isso aí uniforme. A distribuição uniforme, ela é isso que vocês estão vendo aqui nessas fotografias. Vocês estão vendo aqui uma vegetação. Essa vegetação aqui, ó, você está vendo os arbustos, eles não são agregados, eles são isolados uns dos outros, né? Isso por quê? Porque eles estão competindo pela água, competindo pelos nutrientes. Então, eles desenvolveram aí um sistema de amensalismo, ou seja, o que, que é isso? Eles liberam uma substância tóxica e essa substância tóxica que é liberada no solo, eles impede o desenvolvimento de plântulas dessa espécie e de outras espécies. Embaixo vocês estão vendo um exemplo de animal. Então são esses pinguins, né? Esses pinguins reis aí, são o maior pinguim que existe, né? E vocês estão vendo aí que eles estão mais ou menos aí também equidistante um dos outros, né? Por quê? Basicamente porque eles estão aí na época de nidificação, ou seja, eles estão cuidando dos filhotes. Então, debaixo de cada plumagem deles aí, em cima dos pezinhos dele, tem um filhotinho. E eles ficam protegendo esse filhotinho, tá certo? Se vier alguém muito perto, o que, que ele faz? Ele dá bicada, ele vai ser agressivo para que os vizinhos fiquem afastados, tá certo? Então, isso é a distribuição uniforme.
Na distribuição agregada ou contagiosa, o que vocês vão ver? Vocês vão ver grupos de indivíduos juntos, né? Então é o que vocês estão vendo aí nessas fotografias aí, olha. A parte de cima aí vocês estão vendo uma paisagem, né? Uma vegetação, um morro, né? E vocês estão vendo aí pelo menos 3 tipos de plantas que têm distribuições muito parecidas, elas são agrupadas. Por exemplo, as plantas que estão com as folhas amarelas, elas todas, onde você encontra uma, você encontra várias, né? Da mesma forma, a planta que tem folhas verdes, você também observa eles em agrupamentos, né? Existe ainda uma outra planta que tá com os galhos secos já, né? Então isso aí é uma outra espécie que também tem um padrão agrupado, né? No exemplo animal, vocês têm aí matilhas, né, de lobos. Os lobos eles se agrupam para quê? Para aumentar a eficiência de caça, de defesa dos filhotes, né? De defesa do território, esse tipo de coisa. Então você vai ver que dentro dessa população aí, você vai encontrar grupos, né? Grupos de 10, 20, dependendo da espécie, né? E você vai ver que os isolados são muito raros. Por quê? Porque muito provavelmente eles vão sofrer mais e com isso vão morrer mais cedo. Ok? Na distribuição aleatória ou randômica, você tem a distribuição dos indivíduos, são, é totalmente diferente, é independente um do outro, tá certo? Então esses indivíduos eles estão lá ao acaso mesmo, tá certo? Então você vê aí que você não tem nenhuma tendência de agregação e nem de separação das espécies. 2 exemplos que vocês têm aí são, primeiro é o do besouro da farinha, né? Então no saco de farinha você vai ver aquelas pragas que vão começar a ocorrer, aqueles besourinhos, né? Esse besourinho aí, ele tá dentro do saco de farinha e vocês já ouviram falar, né? Tudo farinha do mesmo saco. O que quer dizer? É um ambiente muito parecido, é muito homogêneo. Então, nesse tipo de ambiente, a distribuição dos indivíduos é totalmente ao acaso. Tanto faz para ele vir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Por quê? Porque o ambiente é muito, muito, muito homogêneo. Tá certo? Outro tipo de exemplo que vocês têm aí são os dentes de leão, né? São as florzinhas amarelas que vocês estão vendo aí, distribuídas nesse gramado. Essas plantas, elas são o quê? Elas são semeadas, elas vêm de sementes, e essas sementes, elas são sopradas pelo vento, elas são distribuídas pelo vento, tá certo? Então, o vento pode estar correndo para um lado, para uma direção, depois corre para outro, ele pode estar mais forte, ele pode estar mais fraco. Então isso também produz aí essa distribuição aleatória. Então, fazendo um resumo, você tem a distribuição dos organismos, formas, né? Essas formas são aleatória, regular, agregada. Uma coisa importante de falar para vocês é que essa distribuição pode depender da escala de observação. Então vocês estão vendo aí nesse último quadrado aqui, nessa parte aqui, olha, vocês estão vendo então o que? A distribuição ela pode ter um sistema, ele pode ter um jeito quando você tem um quadrado menor, ou quando você tem um quadrado maior, você pode ter outro tipo de informação.
O exercício 1, então, né, fala sobre essa questão da dispersão dos indivíduos e o tamanho da amostra, né? Vocês estão vendo aí a mesma população, vamos pensar que esses pontinhos aí sejam os indivíduos de uma população. A mesma situação, essa é a mesma população, e eles estão divididos em quadrados de tamanhos diferentes, tá certo? O primeiro quadrado, ele tem primeira situação, que é essa aqui, ela tem 16 quadrados. A segunda situação, que é essa aqui, amarelo, tem 64 quadrados, e essa aqui que está em verde tem 256 quadrados, tá certo? Vocês vão fazer o que? Vocês vão escolher 10 amostras, 10 quadradinhos, 10 quadrados de cada uma delas, vão contar os indivíduos, depois vão tirar a média das amostras e calcular a variância. Calma que tem aí um sistema aí, tá, no Excel, dá para fazer isso tranquilamente, tá certo? Então esse é o exercício aí, ok? Agora tem um outro problema, né? O que a gente chama aqui amostragem ao acaso. As amostras, elas não podem ser parciais, não podem ser viciadas. Elas têm que ser imparciais. E para serem imparciais, a gente tem que jogar essa amostra ao acaso. Como fazer isso, né? Nessas três diferentes situações aí. Então você está aqui, eu estou colocando inclusive bem forte aqui, ó, essa parte escolha ao acaso, 10 quadrados para você preencher as tabelas e fazer o cálculo das variações. Tá certo? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês o sistema da tabela dos números aleatórios. Muito bem, esse aqui então é o método da tabela dos números aleatórios. O que vocês estão vendo aqui na parte de baixo é um bando de número, tá certo? Esses números que vocês estão vendo, eles foram sorteados aleatoriamente, um por um, né? Então por isso que chamam números aleatórios, né? E a gente utiliza isso para fazer o quê? Para fazer o sorteio dos quadrados que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Então, na primeira situação, com 16 quadrados, a gente vai escolher então valores que variam de 1 a 16. E aí a gente vai sortear então esses quadrados de 1 a 16. No segundo caso, olha, então tem 64 quadrados. Então você vai ter o quê? Você vai usar os valores de 1 a 64, tá certo? E nos de 256 você vai usar então de 1 a 256, né? Para isso, então você vai usar duplas de números, tá certo? Então 16, 64 você vai usar dupla de número, e 256 você vai usar trio de números, tá certo? Para garantir que todas as amostras sejam sorteadas. Mas aí você vai começar a observar uma coisa. Olha, você começa a ver aqui para a primeira situação de 16 quadrados. Você pegando de 2 em 2, você tem aqui, ó, a primeira dupla 59. 59 é maior do que 16. O que você faz com isso? Você descarta, né? A segunda dupla é 78, também você descarta. A terceira é 94. A quarta, 62. A quinta é 23. 23 ainda é maior que 16. Aí a sexta dupla, ó, 0,3. Opa, 0,3 cabe. Então vai de 0 a 16, então eu coloco aqui nessa tabelinha aqui que você tem aqui em cima, olha. Eu comecei a fazer 0,3
cabe. Vocês podem fazer em qualquer sentido, vocês podem estar utilizando a tabela de números aleatórios, tá certo? Eu comecei da esquerda para a direita, de cima para baixo. E fiz aí, comecei a pegar esses valores aí e preencher aí. Então, comecei a ver quais são os quadrados que a gente vai sortear para estar trabalhando na população, tá certo? Feito isso, então vocês preencham então toda essa tabelinha aqui, olha, preencham todos esses valores aqui que eu estou marcando em vermelho aqui, tá certo? Depois vocês vão pegar o valor do quadrado, então daquela situação e vão então até a população, aquele quadro maior que funciona melhor, e você vai pegar, por exemplo, o quadrado 3 e verificar quantos indivíduos tem no quadrado 3. E aí você vai utilizar a tabela do próximo slide. Eu tentei fazer aqui, colocar uma planilha Excel, na verdade são 3 planilhas Excel, cada uma para uma situação, né? A situação para 16 quadrados, 64 quadrados e 256 quadrados. Aqui eu não consigo clicar porque eu estou gravando, então ele não deixa eu mexer no slide. Mas tentem clicar nesse slide aí, nessas tabelas, que aí vocês vão estar colocando o quê? O número de indivíduos que você pegou em cada um dos quadrados que você coletou. Então vocês vão coletar 10 quadrados, tá certo? Em 10 quadrados vocês vão ter os números dos indivíduos aqui, tá certo? Eu coloquei aqui tudo 7, porque depois eu fiz o Excel já fazer o cálculo da soma, da média e da variância, para vocês não ficarem reclamando que não sabe fazer isso aí. O Excel faz. Então tentem fazer isso nessa planilha e depois vocês vão então verificar e vão interpretar os dados que vocês obtiveram aí. Bom, aí está o exercício então no Word que eu vou tentar passar para vocês, né, para vocês terem esse trabalho em Word, né? E vocês têm então todas as situações. Na primeira página aqui, vocês têm então as situações das populações nos diferentes tamanhos de amostras. Aqui na segunda página aqui, olha, vocês vão ter aí mais ou menos um resumo de tudo aquilo que a gente falou até agora. Na terceira página também tem a planilha do Excel que você tem aí, então você pode estar colocando os dados aí e com ele automaticamente você entra, você clica aqui, você vai então entrar na planilha e você vai colocar as suas informações, os seus dados para obter então a soma, a média e a variância, tá certo? Com isso, vocês vão obter as suas conclusões sobre a distribuição, como que é essa distribuição espacial, qual é a distribuição, qual é o padrão, sobre o tamanho da amostra. O tamanho da amostra muda o tipo de distribuição que a gente obteve ou não. E outra coisa que é interessante também, quais foram as dificuldades que vocês tiveram para fazer esse exercício aí. Então vocês respondam essas 3 perguntas aí para a gente então e me mandem isso pelo Zap, não sei como que vocês vão fazer, pelo e-mail, acho que é melhor pelo e-mail, tá certo? Então eu fico esperando. Um abraço, tchau para todos.